Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado, como conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vós peço que não desfaleças nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Se encontra em Efésios 3, do versículo 1 ao versículo 13. Estarei explicando. Em Efésios 3, Paulo, ele relata para a gente sobre a revelação do antigo mistério de Deus. Ele mostra que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade, de forma perfeita e eficaz. Ele descreve para nós em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, o menor dos menores de todos os santos, passou a anunciar o Evangelho. A intenção desta graça é revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. Por fim, Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude do amor de Deus. O mistério revelado. Desde que o Senhor Deus fundou a nação de Israel, ele fez aliança com ela e a designou como povo escolhido, que os gentios são tratados pelos judeus com indiferença. Afinal, eles eram superiores, pois eram o povo de Deus. Contudo, em Efésios 3, o apóstolo Paulo nos fala sobre o grande mistério que foi revelado. E qual é? Por intermédio do Evangelho de Jesus, os gentios passaram a ser herdeiros de Deus e participantes de sua promessa por meio de Jesus Cristo. Essa revelação é ministrada pelo Espírito Santo, Consolador amado dos apóstolos de Jesus, que recebe a missão de anunciar o Evangelho antes do retorno do Senhor Jesus ao seu trono. Os cristãos não são uma classe inferior na aliança, somos a noiva do cordeiro Jesus, por quem ele se entregou e derramou o seu sangue. O que isso significa? Isso significa que podemos viver diante dele com confiança, seguros do seu amor e de suas promessas. Esse mistério é um grande mistério revelado. Deus não quer que nós nos relacionemos com uma nação apenas, mas com eleitos de todas as partes do mundo. A família de Deus tem pessoas de todas as partes. Agora estaremos falando sobre Paulo ora novamente. Efésios 3, do versículo 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios, versículo 14, explicação. Esta é a segunda oração de Paulo, pelos Efésios, e tal como a anterior em Efésios 1, relaciona-se principalmente com seu bem-estar espiritual, enquanto a primeira oração se centraliza no conhecimento, esta focaliza o amor. A posição de orar com os joelhos dobrados não implica regra. Não há uma postura determinada na Bíblia para orar. Mas dentre as várias posições, o dobrar os joelhos tem o sentido de reverência a Deus. Entretanto, a posição do corpo não nos é essencial à oração, mas sim a postura do nosso espírito, pois é mais importante a postura interior. Por outro lado, não devemos vulgarizar posturas para oração, nem anular a importância de uma postura exterior, que pode representar a nossa própria atitude interior. Efésios 3, versículo 15. Explicação. Toda família há duas possíveis explicações para isto. Alguns preferem cada família com a ideia de que o conceito de família ou paternidade vem de Deus. Isto é verdade, é claro, embora menos comum. Gramaticalmente, a outra explicação parece encaixar-se melhor no contexto das escrituras de um modo geral, isto é, toda família, a expressão, tanto no céu como sobre a terra, parece favorecê-la. Isto é, toda família dos redimidos, aqueles que já partiram e aqueles que ainda estão vivos, aqui na terra tem um só Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 16. Segundo a riqueza, novamente a referência à abundância do que temos de Deus, que sejas fortalecidos com poder, paralelo da outra oração, a qual muito falou sobre o poder de Deus, mediante seu Espírito. O Espírito é o agente da deidade, aplicando-nos a redenção no homem interior, isto é, nossa parte material, a verdadeira personalidade. Efésios 3, versículo 17, explicação. E assim habite Cristo, não meramente viva, mas esteja em sua casa, habite disso é que cada cristão precisa sempre não orar que Cristo entre pela primeira vez, pois ele já habita em cada crente, mas que esteja à vontade no sentido de que o crente já lhe entregou toda a sua vida. Estando vós arrigados e alicerçados em amor, uma metáfora mista referindo-se àquilo que foi plantado e àquilo que foi edificado, mas Colossenses 2, versículo 2. Colossenses 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. É mais ou menos paralelo a esta passagem, a fim de poderdes compreender com todos os santos o conhecimento que todo crente deve ter. Efésios 3, versículo 18. Qual é a largura e comprimento e a altura e a profundidade? Esse tipo de conhecimento deveria crescer continuamente, pois caso contrário, jamais poderíamos medir essas dimensões. Efésios 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Algumas coisas não podemos conhecer inteiramente. Frequentemente, temos experiências que não podemos entender ou explicar. Entretanto, a mesma raiz foi usada aqui no infinitivo e no substantivo, e a ideia parece ser de conhecer aquilo que é essencialmente possível de conhecer e conhecê-lo o suficiente para nos regozijarmos nele. Tomados de toda a plenitude de Deus. Deus é infinito e nós somos finitos. Isto é um paradoxo, é claro, mas é uma tentativa de transmitir, através da linguagem, aquilo que significa algo para nós, a superabundância da graça colocada à nossa disposição pelo Pai Celestial, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta plenitude torna a ser descrita
na bênção que introduz o final da primeira grande divisão desta epístola, ora aquele é claro que o verbo e o predicado estão no versículo seguinte, poderoso, não há limite para o que Deus pode fazer. Infinitamente mais os superlativos se amontoam uns sobre os outros a fim de nos impressionar sobre esta verdade. Tudo quanto pedimos ou pensamos, somos geralmente limitados em nosso pedir, achando que Deus não fará determinada coisa por nós. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos, na verdade, mais até do que podemos imaginar. E Ele o faz conforme o seu poder que opera em nós, isto é, fomos fortalecidos pelo seu Espírito, consequentemente, este poder está sendo ativado em nós. Efésios 3, versículo 21. A ele seja a glória, pode ser tomado como uma declaração. A ele é a glória, ou como uma sentença imperativa. A ele seja a glória na igreja. A glória de Deus está sendo manifesta por toda a eternidade no corpo que ele redimiu, por todas as gerações, para todo sempre, literalmente por todas as gerações, pelo século dos séculos, uma expressão muito forte para a eternidade. Com esta oração e bênção, Paulo conclui esta porção da epístola que nos fala sobre o que Deus fez por nós e sobre a nossa posição em Cristo. Devocional, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios 3, versículo 12. Pensamento. Em Cristo recebemos tantas liberdades, liberdade da lei, do pecado, da morte, mas uma das maiores liberdades que temos é de poder nos aproximar do Criador do Universo, o Deus de todos os tempos e da criação, e falar aberta e confiantemente com Ele. É incrível que nós, mortais, possamos entrar no mundo de Deus com os nossos problemas e estarmos confiantes que Ele nos ouve e se preocupa com os nossos problemas. Oração. Todo-Poderoso e Santíssimo Deus, eu sei que sem a sua graça e seu cuidado, que minhas petições não seriam ouvidas, mas estou também confiante que, porque sou seu filho, meus pedidos são importantes para o Senhor. Obrigado por ouvir as minhas orações todo dia. Obrigado por se importar com as minhas preocupações. Obrigado por ser paciente com a minha impaciência e termo com as minhas frustrações. Acima de tudo, Pai, obrigado pela liberdade de fazer aquilo que não tenho direito nem poder para fazer. Invadir o seu mundo com as minhas necessidades e ser bem-vindo aí pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus possa continuar falando ao seu coração grandemente. Que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!